Senhor Deus, nosso Pai, todo bom, misericordioso e justo, Senhor Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo, espiritualidade amiga que tanto nos ampara, é com muita gratidão que me dirijo, gratidão por essa oportunidade, por essa casa tão acolhedora, essa equipe maravilhosa, tanto na recepção, na organização de forma geral, na música. É maravilhoso esse momento que possamos nos nortear, estudar, buscar essa cura, como o tema do estudo de hoje nos propõe, essa cura que tanto nos deixa ansiosos, às vezes sem sabermos mesmo a fonte de tanta aflição, mas em Ti, Senhor, encontramos essa base forte, essa rocha sólida, tal como no Evangelho de Jesus, onde podemos construir nossa casa. É com muita alegria, é com muito empenho que, em nome de todos, nos propomos a analisar esse estudo compartilhado pelo nosso irmão José Eustáquio, na busca dessa cura de nossas vaidades, do nosso orgulho, que infelizmente ainda nos amarra tanto a esse mundo material. No nosso dia a dia, infelizmente ainda nos perdemos, mas também nos respeitamos, nos amamos e cuidamos de nós mesmos. É o que estamos nos propondo a fazer nesse momento, para que a gente possa, da melhor maneira possível, dentro da lei de Deus, embutida em nossa consciência, poder traçar essa caminhada da melhor maneira. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui para mais esta noite de estudos. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. E para falar sobre o nosso tema de hoje, que é curas, né? Nós vamos chamar o nosso companheiro José Eustáquio, que é palestrante espírita, colaborador da nossa casa. E seja bem-vindo, José Eustáquio. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui, como sempre, estudando a doutrina espírita. A doutrina espírita é um campo vasto de conhecimentos que, por mais que nós nos esforcemos para adquirir conhecimento suficiente, nós percebemos que ainda falta muito. Então, sempre que pudermos estudar a doutrina espírita, é uma oportunidade que nós recebemos e engrandecendo a nossa condição de espíritas estudiosos que estamos num processo evolutivo constante. Nós reencarnamos com este objetivo, evolução. Então, como toda ciência, o Espiritismo vem revelar novas leis. Leis que explicam certos fenômenos até então incompreendidos por nós, pela humanidade. Por exemplo, aqueles que são tidos como milagres. O Espiritismo, com as suas novas leis, vem trazer esclarecimentos para que nós possamos entender estes fenômenos e muitos outros fenômenos. Então, nós estamos aqui com o Espiritismo para que nós possamos fazer como Jesus disse. E o Espiritismo também afirma: não vim destruir a lei, mas cumpri-las. Jesus disse isso. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo também. Que leis? As leis naturais da vida. Todos os feitos, todos os fatos, todas as curas, todos os atos considerados como milagres, prodígios de Jesus, em nenhum momento ele contrariou a lei natural, a lei da vida.
Então tem explicações, todos os atos de Jesus têm explicações nas leis. E, para a tristeza de alguns, nós podemos afirmar, lá na Gênesis, no capítulo 13, versículo 4, item 4, a Gênese de Kardec, ela fala que o Espiritismo não faz milagres. Então, aquelas pessoas que procuram a doutrina espírita em busca de milagres, não vai encontrar milagres, não vai receber milagres através do Espiritismo, através das ações dos médiuns, dos espíritos. Não, porque o Espiritismo não faz milagres. Porém, ele promove curas. Sim, como Jesus curou, mas não era milagres. Em nenhum momento ele derrogou as leis de Deus, as leis naturais. Então não era milagres, mas ele curou? Sim. Ele curou só a alma, ele curou também o corpo. Ele curou a alma e curou também o corpo. O Espiritismo também tem essa proposta. Não é só curar, não é só o processo de entendimento, de esclarecimento do espírito que propõe o Evangelho, que propõe a doutrina espírita, mas também ações de alento, de consolo, de amparo àquelas pessoas que sofrem. As pessoas enfermas também, por que não? Só que o Espiritismo não só afirma que é possível, como também o Espiritismo nos ensina a curar, nos orienta como curar, nos ensina como agir para alcançarmos o processo da cura. Vejamos: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus está em Lucas, segundo Lucas 10, 9. E curai, porque os discípulos saíram com a determinação de pregar o Evangelho e também, em cada lugar que chegavam, curai os enfermos que nela houver. Mas não esqueça de lhes dizer, é chegado a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Então nós, espíritas, que somos servidores, trabalhadores do Cristo, trabalhadores de Deus, nós também estamos recomendados por Jesus a desenvolvermos o processo de cura. Está lá em Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 44. Lá o capítulo chama curas. Então, Jesus recomendou aos discípulos que também pudessem processar curas. E nós, os espíritas, que somos os representantes do cristianismo, além de outras religiões, nós também podemos processar curas. O Espiritismo atendendo a esta recomendação de Jesus, não só afirma que é possível, e nós vamos ver que ele nos dá todo um direcionamento, a doutrina espírita nos dá todo um direcionamento de como podemos fazê-lo. Vamos ver. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. O fluido universal é o elemento primitivo que dá constituição, formação ao corpo físico e também ao perispírito, os quais são simples transformações dele. O corpo físico, o corpo espiritual são transformações do fluido primitivo, do fluido elementar, do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, deste fluido, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo.
Por isso, doutrina espírita é ciência. Muita gente fala assim, doutrina espírita não é ciência, é ciência. Mas doutrina espírita é só ciência, não é também religião. Mas ela nos chama a refletir sobre esses ensinamentos, porque nós não vamos simplesmente pegar o ensinamento que a doutrina espírita nos apresenta, ou que pessoas nos apresentam, e colocar como verdades, se nós não refletirmos sobre o assunto. É possível? É possível. Por isso, doutrina espírita também é filosofia. Então ela é um tripé. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo espíritas, às vezes fazem recorte na doutrina espírita. Só religião, só ciência, só filosofia. Mas a doutrina espírita, ela é completa. Ela nos orienta em todos os aspectos. Então, ela mostra para nós esse processo, que nós somos formados, a nossa constituição está o fluido universal. A constituição do perispírito está o fluido universal. Então, quando trabalhados, condensados e trabalhados, ele pode oferecer processos transformadores no corpo também, no perispírito, na mente e até mesmo no espírito. Por que não? Porque o espírito começa a sentir os efeitos destas energias que o fortalece para que ele possa desenvolver a sua própria transformação. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Está também na Gênesis, capítulo 14, item 34. É muito comum. Por isso nós temos o trabalho de passe. Nós estamos oferecendo, embora de uma forma simples, o trabalho de passe muitas vezes é oferecido às pessoas que procuram a doutrina espírita de uma forma simples, mas está oferecendo o mesmo fluido, os mesmos recursos para que a pessoa possa alcançar a sua própria cura. Muitos saem de um trabalho simples de passe e saem refeita, e saem sentindo que houve uma melhora, e às vezes alcança até cura. Alguns não. A doutrina espírita nos explica por que sim, por que não. Por isso que eu digo que ela esclarece para nós que é possível e como fazê-lo, e como não alcançá-lo, e como cada pessoa pode alcançar a cura almejada. Nós falamos de fluido universal. Aqui nós estamos vendo a energia de um dedo, só para que nós possamos ter ideia de que esse processo, quando as pessoas impõem as mãos, quando Jesus impôs as mãos sobre as pessoas, sobre os enfermos, ele estava doando estas energias para que o processo de cura daquelas pessoas enfermas pudesse acontecer. Então, também quando está no trabalho de passe, e a pessoa impõe as mãos sobre todos que sentam lá para receber o passe, elas estão recebendo as energias, e ali, lembrando que são energias magnéticas, neste dedo aí, energia magnética, energia da pessoa, ela está doando energias. Todos nós, como falamos, todos nós temos a nossa constituição, na nossa constituição, o fluido cósmico, fluido universal. Está em nós. Basta sabermos manipular, utilizar estes recursos no momento certo, da forma certa, na quantidade certa, como precisa. Neste mesmo capítulo 14 da Gênesis que nós citamos, tem um item lá que os Espíritos dizem para Kardec que nós, todas as pessoas, indistintamente, não precisa ser espírita, que possui essa capacidade, essas energias, e todos nós possuímos, alguns
possui em maior quantidade e outros em menor quantidade. E que tem a fé e a vontade, firme vontade, de curar alguém, de colaborar com alguém que está enfermo, e recorre à espiritualidade. Eles dizem que pode-se fazer feitos, fenômenos considerados verdadeiros milagres pelo leigo, por pessoas que não acreditam, por pessoas que acreditam também, que às vezes não têm consciência de todo esse ensinamento da doutrina espírita. E um fenômeno dessa natureza, a pessoa fala, é um milagre, mas não é milagre, porque o espiritismo não contraria as leis naturais. Então está tudo dentro do permitido pelo Pai, permitido por Deus. Então nós possuímos os recursos, basta sabermos utilizá-los adequadamente para que nós possamos alcançar o que realmente buscamos. A maioria das moléstias procede da alma. Aqui que é interessante, que eu chamo vocês para refletir comigo. É muito interessante daqui para frente o que nós vamos estar trazendo, que são falas dos próprios espíritos, da doutrina e de Emmanuel. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Todas as doenças são originárias no espírito, procede da alma, do espírito. Por isso, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos. A espiritualidade. Muitas vezes a pessoa, eu fui lá 10 vezes tomando passe e não recebi nada. Não me curei, não recebi benefício algum. Por isso, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos. Mas, quer dizer, no corpo, não interessa a espiritualidade apenas curar o corpo. Mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Porque se a origem das doenças é o espírito, eu preciso tratar a fonte das doenças. Então eu preciso tratar o espírito. Por isso que muitas vezes nós falamos com a pessoa, vai no centro. Não, mas eu estou precisando de um passe para me curar, porque eu estou mal. Mas então vai no centro, assista palestras, faça estudo do Evangelho no lar, participa de reuniões de estudos. E a pessoa acha que a gente não quer colaborar com ela no processo de cura, porque ela está doente. Mas é porque nós pensamos como os espíritos. Não nos interessa apenas tratar o corpo, porque a origem ainda está doente. É por isso que o poeta romano Juvenal, ele tem aquela fala célebre: mens san in corpore sano, mente sã em corpo são, espírito são, corpo são. Não é? Então, se nós refletirmos sobre isso, eu preciso fazer com que o meu espírito recupere a saúde espiritual. Porquanto a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. Não alcançaremos a cura, alcançaremos paliativo, momentaneamente um refrigério. É bom, é muito bom. Por isso tem o trabalho de passe, porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa precisa de um alentozinho para ela continuar na busca, na caminhada transformadora, e assim ela possa alcançar a cura definitiva. Esta é a proposta, cura definitiva. Então, é neste sentido que nós incentivamos sempre
a todas aquelas pessoas que procuram tratamento espiritual na casa espírita. Participe dos estudos evangélicos, doutrinários, das reuniões, já estará sendo curada, tratada. Só que o tratamento neste sentido é como se fosse um tratamento homeopático, gota a gota. Homeopatia não é assim? Gotinhas, bolinhas, uma bolinha de vez em quando. A pessoa pensa, mas é só uma bolinha, mas faz efeito. Então também as orientações da doutrina espírita, do Evangelho, também faz a diferença na vida da pessoa, no tratamento da pessoa. Que o homem comum se liberte da enfermidade. Tudo bem. A espiritualidade, é Emmanuel que está falando, neste capítulo 44. Que o homem comum se liberte da enfermidade. Mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Precisa entender o valor da saúde. A saúde é importante. Eu sei que é importante, mas por que não dá valor? Não, eu dou valor sim, eu acredito. Eu sou grato. Eu sou grato a Deus pela minha saúde. Então por que eu estou ingerindo álcool? E estragando o fígado? E estragando o meu sistema orgânico? Por que eu estou fumando? Mas eu dou valor na saúde, mas isso é um vício que eu ainda não consegui tirar. Então luta para tirar, porque você está estragando, você não está dando valor. Você está estragando a sua saúde. De um corpo que você recebeu saudável. Não, eu já nasci com problema. Sim, porque eu estraguei ele nas últimas encarnações. Eu preciso reajustar-me perante as leis de Deus. Então o corpo veio doente, eu preciso tratá-lo. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Isso aí é maravilhoso, a gente refletir nisto aqui. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo. Quanta dificuldade existe em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Muitas vezes a gente percebe a pessoa está participando conosco em busca de tratamento. Está na casa espírita. E aí a gente convida ela, vamos, meu irmão, fazer visita enfermo. Que dia, é muito difícil para mim, eu não consigo. Vamos, meu irmão, fazer campanha do quilo, por exemplo, do agasalho. Eu não dou conta, eu tenho dificuldade nas pernas, má circulação, e vai arrumando uma série de desculpas. Hoje não, eu tenho que buscar menino na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para o sítio, eu tenho que... É isso que se faz. E aí a gente fica olhando e está protelando a própria cura. Porque é preciso que eu faça esse trabalho comigo, compreender o valor da saúde, compreender o valor da moléstia, me chamando a uma transformação pessoal. Se eu não o faço, é preciso dar mais tempo para a doença fazer o trabalho que a pessoa não quer fazer de boa vontade. Então é preciso que a dor seja mais forte e ela comece a refletir e fala, eu preciso mudar minha vida. E muda. E pode ter certeza que muda. E sempre há tempo de mudança. Nós podemos mudar quando quisermos. Nós sabemos que são inúmeras as curas promovidas por Jesus. Lá na Bíblia, são inúmeras. Leprosos, surdos,
cegos, coxos, a mulher com hemorragia e várias outras, muitas. Mas nós queremos trazer uma para nós refletirmos. E eu só peguei um pedacinho dela, da fala, lá, que está em Mateus 17, 14 a 20. Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Eu só peguei um pedaço porque ela é grande, e senão a gente ia ficar lendo e poderia ficar cansativa. Aqui dá para a gente refletir o suficiente. É um senhor que aproximou de Jesus quando Jesus caminhava e fez essa súplica. Por que eu peguei essa passagem? Porque ela diz muito a nós, espíritas, que trabalhamos com processos obsessivos. Percebemos que muitas vezes os enfermos são casos obsessivos, espíritos ignorantes, sofredores, que estão ao lado destas pessoas, fazendo com que elas sofram ainda mais, adoecendo o corpo destas pessoas. E muitas vezes elas vêm ao centro espírita e nós não temos condições, não conseguimos expulsar, não o demônio, mas o espírito enfermo que está ali causando enfermidade naquela pessoa, porque não é demônio, são nossos irmãos enfermos, os espíritos obsessores. E não é expulsá-los, é convencê-los, é orientá-los, porque são nossos irmãos e precisam igualmente de orientação. E é por isso nós não conseguimos, porque queremos expulsar mesmo, e ainda determinamos como se fossem verdadeiros demônios, mas não são, são nossos irmãos, que precisam de atenção, de carinho, de orientação, de amparo. Nós, na doutrina espírita, temos vários casos. Se ficássemos aqui, ficaríamos horas narrando casos que presenciamos dentro da doutrina espírita, de pessoas obsediadas, fazendo coisas que todo mundo falava, gente, é impossível. Uma jovem de 14 anos andar aqui nos encostos destas cadeiras, passando de um para o outro, correndo, como se estivesse correndo no chão. A gente vê isso. E aí as pessoas pensam, gente, que loucura, o que é isso? Como que uma jovem faz uma coisa dessa? Porque estava influenciada por espíritos enfermos, levando ela a fazer a produzir fenômenos dessa natureza. São fenômenos que a doutrina espírita explica, orienta, trata. E muitas vezes nós não conseguimos fazer. E aí, no final da passagem, os discípulos procuram Jesus e falam, mestre, por que não conseguimos retirar aquele espírito daquele irmãozinho? E Jesus responde para eles, e Jesus ainda pega pesado, porque fala assim, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Chamando atenção firmemente, para que nós possamos refletir mesmo. Por quê? Por que não conseguimos? Porque faltou fé. E ele fala, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, teria conseguido. Mas nós, muitas vezes, não temos. Nós, religiosos, cristãos, evangélicos, espíritas,
muitas vezes não temos a fé suficiente, por isso não alcançamos os objetivos. Então é preciso que nós vamos nos munindo, nos preparando. Por isso a doutrina espírita tem cursos, orientações, preparação, porque é uma ciência nova. E nós precisamos compreender esta ciência, para que nós possamos utilizar todos os ensinos, todos os feitos que ela nos ensina a praticar e desenvolver conosco mesmo e com as pessoas, com a sociedade. Então nós precisamos aprender, nós precisamos estudar. Ah, mas eu tenho o dom, e eu sou uma pessoa que amo muito. Enquanto não tem o melhor, a espiritualidade vai usá-lo. Mas quando tiver o melhor preparado, ela encosta você e vai usar aquele melhor preparado. Porque Deus não utiliza aquelas pessoas que têm dom, que têm condições, mas que têm muita vaidade, muito orgulho, muito melindre, muito egoísmo, e não consegue vencer a si mesmo para dedicar ao trabalho. É preciso vencer a si mesmo, para que nós possamos, aí sim, entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, e eles falam, está pronto para o trabalho. Na acepção espírita, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Por isso ela é ciência, ela me ensina e eu começo a compreender que é possível, e aí eu ganho confiança, porque eu sei como é o processo, e eu vou utilizar todos os recursos possíveis para produzir o fenômeno. A certeza de atingir determinado fim, a realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento. A fé nos dá esta lucidez, que permite vejamos em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 3. Na acepção espírita, entende-se como fé a confiança. Doutrina espírita nos ensina a adquirirmos a fé raciocinada, porque estudamos, porque compreendemos o processo, e aí nós falamos, é possível. Ah, mas se Deus quiser, Ele teria que querer para todos. Nós somos servidores de Deus, e Ele quer, por isso Ele utiliza cada um de nós. E por isso, Cristo, Jesus falou, está lá no Evangelho, enviarei outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. É o Espiritismo, para que possa vos orientar, para que possa nos esclarecer, nos preparar para nos tornarmos verdadeiros servidores do Pai. E aí nós temos consciência, porque, como falou os Espíritos lá na Gênese, nós queremos, nós conhecemos, nós temos fé, e nós pedimos auxílio à espiritualidade superior. Poderemos fazer coisas que muitos pensarão que são verdadeiros milagres. Podemos fazer. Assim como o Espiritismo é encarnado, assim como o Espírito é encarnado, pode agir sobre a matéria elementar, podemos, nós sabemos disso. Não precisa nem ser espírita. Também pode, dentro de certos limites, modificar as suas propriedades. Aquele fluido cósmico, universal, que nós falamos no início. Nós podemos utilizá-lo, manipulá-los. O que explica a faculdade de cura, pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8, 31. Trabalho do passe.
Nós sabemos que ali há uma manipulação de fluidos que nós não imaginamos. Quantas pessoas recebem benefícios que não têm ideia, porque ela não sente lá na hora, mas só com o tempo. Muitas vezes ela está recebendo para que ela possa dar continuidade à sua trajetória de sofrimento e dor. Porque ela precisa deste sofrimento e dor para aprender a valorizar, como falamos lá no início. É a doutrina espírita nos esclarecendo com muita clareza, com amplitude, todos os ensinamentos e colocações do nosso Mestre Jesus. O Espiritismo promove a cura? Sim. Muitas pessoas falam, não, o Espiritismo não cura. Não, promove, ele não cura, promove. Promover é diferente de curar. Promover é utilizar de todos os recursos para que a própria pessoa se cura. E isso ele ensina. Por isso nós precisamos fazer todo um trabalho evangélico de conscientização para que a pessoa, como diz o André Luiz, ele tem uma mensagem que ele fala assim: somente o enfermo que se fizer médico de si mesmo alcançará a cura definitiva. Quando ele fala isso, ele fala o enfermo que conseguir utilizar certos recursos mentais que todos possuímos. Muitos, ou a maioria, não consegue utilizar estes recursos. E quando nós estamos fazendo este trabalho, o trabalho de passe, o trabalho de orientação, nós estamos preparando o irmão para que ele possa utilizar os seus próprios recursos e alcançar a cura. O Espiritismo promove. Aqui no núcleo, por exemplo, além do trabalho de passe, nós temos um projeto que nós chamamos Projeto Plenificar, Saúde Integral. Esse projeto plenificar, ficar pleno, saudável, é a proposta do projeto. Por que é um projeto? Porque ele tem todo um princípio, meio e fim. Ele tem toda uma orientação para a pessoa que vem em busca de cura. Passa-se por um estudo do Evangelho, visita o enfermo na casa dele, ajuda ele a iniciar o estudo do culto do Evangelho no lar. Tudo isso é preparatório. Tudo isso são recursos que vai sendo utilizados, porque a espiritualidade começa a visitar a pessoa, visitar mentalmente, visitar no próprio lar, perceber a sua real necessidade, perceber a origem da doença que ela está se passando, e vai se desenvolvendo um processo. Por isso, projeto, até chegar na culminância do processo propriamente dito de ação espiritual na vida da pessoa. Por quê? Porque nós lembramos de Jesus na casa de Simão Pedro. Jesus na casa de Simão Pedro, uma certa tarde, ele promoveu inúmeras curas. Até, vocês lembram no Evangelho, até aquela pessoa que chegou de maca, né? O aleijado, ele estava todo torcido na maca, e eles tiveram que passar pelo telhado, porque não tinha passagem de tanta gente que estava lá, e ele recebe o benefício das energias e promove-se a cura. A tua fé te curou, diz Jesus. Se ele não tivesse os recursos, a preparação, ele não teria recebido a cura. E aí Jesus sai mais à tarde da casa de Simão Pedro e vai para a beira do lago de Cafarnaum e fica lá triste, de cabeça baixa, pensativo. Não sei se triste, pensativo. E aí, porque Pedro fala que ele estava triste e pensativo. Mestre, Pedro chega, mestre, por que está tão triste, pensativo, num dia maravilhoso, de tantas curas, tantos feitos que alcançamos?
O Senhor está aqui, tão pensativo. Aí Jesus vira para ele e diz: Simão, eu não vim remendar corpos, mas recuperar almas. Por isso nós criamos um projeto. Esse projeto ele tem anos que ele está criado, que nós temos o projeto. E só agora resolvemos, criamos coragem, achamos que estamos minimamente preparados para iniciarmos este projeto. Estamos iniciando já. Toda segunda-feira, às 18h30, aqui estamos com a equipe formada, preparada para desenvolvermos este projeto, dentro das nossas possibilidades e das orientações da doutrina espírita. E é por isso que recorremos à doutrina, a Emmanuel, quando ele nos diz neste mesmo capítulo: é sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Não podemos contrariar a lei, então não podemos prometer cura, porque não fazemos cura. Nós promovemos, auxiliamos, colaboramos para que a cura possa acontecer. Se houver permissão de ordem superior. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito. Por isso o projeto. A gente vai trabalhando evangelicamente, doutrinariamente o irmão, para que ele vai se reconsiderando os próprios atos perante a vida. O que levou ele à enfermidade? Para que ele possa, enfim, alcançar a cura. Compreendendo ele que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Compreendendo ele que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. É preciso, não tem como alcançarmos os benefícios da cura se não refletirmos nestes princípios. Muito obrigado.